Olá, Deus abençoe. Passando aqui para continuarmos nosso desafio da leitura bíblica. Apenas para dar uma satisfação, os vídeos foram gravados, estavam sendo gravados, né? E posto no YouTube, no canal da igreja. Só que o YouTube mudou algumas configurações e está muito difícil. Então nós vamos tentar enviá-los agora gravados, né? E provavelmente dentro de alguns 2 dias vamos tentar fazê-los ao vivo novamente. Mas independente disso, vamos seguir os nossos 184 dias. Como eu disse já várias vezes, não se preocupe, porque o desafio é dos 184 dias. Quando estivermos no final, haverá aí uma forma aqui de compensação. Nós vamos chegar então a cumprir o propósito até dia 31 de dezembro. E hoje continuamos aqui em Gênesis capítulo 29 em diante, que diz assim: Jacó chega ao poço de Harã. Então pôs-se Jacó a caminho e foi à terra do povo do Oriente, e olhou, e eis que um poço no campo, e eis que 3 rebanhos de ovelhas que estavam deixados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntaram ali todos os rebanhos, removiam a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E disse-lhe Jacó: Meus irmãos, onde sois? Ou de onde sois? E disseram: Somos de Harã. E ele lhes disse: Conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: Conhecemos. Disse-lhes mais: Está ele bem? E disseram: Está bem, e eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: Eis que ainda é pleno dia, não é tempo de ajuntar o gado, dai de beber às ovelhas, e ide apacentá-las. E disseram: Não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel, levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai, e que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correram ao encontro, abraçou, beijou e levou à sua casa. E ele contou a Labão todas as coisas. Então Labão disse: Verdadeiramente és tu meu osso e a minha carne. E ficou com ele 1 mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: Por que tu és meu irmão? Hás de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Lia, e o nome da menor Raquel. Lia tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. Os olhos tenros aqui era como se fosse um pouco meio estrábico, né? Não é zarolha, mas um pouco diferente, né? Grandes e tudo, porém um pouco fora do padrão. Então disse Labão: Melhor é que eu Jacó, verso 18. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: Melhor é que eu a dê a ti do que eu a dê a outro homem. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Aqui tem uma revelação espiritual. Quando nós vamos colocar aqui como Cristo e a igreja, quando nós somos uma igreja e amamos verdadeiramente o nosso noivo, que é Cristo, nós não medimos esforços, e nada do que a gente faz pesa. Pelo contrário, a gente nem sente, porque é tão prazeroso. Assim é a nossa revelação, até porque o nosso noivo não pesou no coração e nem na vida, né, de Deus, entregar o seu único filho, não poupou o seu filho por cada um de nós. Então, quando amamos de verdade, o nosso esforço se transforma em prazer. Só uma pequena reflexão no meio: é o ler a Bíblia, ir à igreja, é uma oração, é uma disposição em fazer as coisas de Deus. Aqui é a reflexão mais ou menos espiritual disso.
21. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos para que eu me case com ela. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Lia, sua filha, e trouxe a Jacó, que a possuiu. E a Labão deu sua serva Zilpa a Lia, sua filha, por serva. E aconteceu que pela manhã viu que era Lia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que então me enganaste? E disse Labão: não te faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, e então te darei também a outra pelo serviço, que ainda outros 7 anos comigo servireis. E Jacó fez assim, cumpriu a semana de Lia, então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua filha, sua serva Bila, por serva Raquel, sua filha. E possuiu também Raquel e a amou também a Raquel mais do que a Lia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu sua madre, porém Raquel era estéril. E concebeu Lia, e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Ruben, pois disse: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu Senhor. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, deu-me também este, e chamou seu nome Simeão. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: agora esta vez se unirá meu marido a mim, porque 3 lhe tenho dado. Por isso chamou seu nome Levi. Concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou seu nome Judá, e cessou de dar à luz. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã, e disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre? E ela disse: eis aqui minha serva Bila, coabita com ela para que dê a luz sobre meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu, e concebeu Bila e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz e me deu um filho, por isso chamou seu nome Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez, e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: com grandes lutas tenho lutado com minha irmã, também venci, chamou seu nome Naphtali. Vendo, pois, Lia que cessava de ter filhos, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. E deu Zilpa, a serva de Lia, um filho a Jacó. Então disse Lia: afortunada, e chamou seu nome de Gade. Depois deu Zilpa, serva de Lia, um segundo filho a Jacó. Então disse Lia: para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou seu nome Azer. E foi Ruben nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: ora, dá-me das mandrágoras de teu filho. E ela disse: é já pouco que hajas tomado o meu marido, tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: por isso ele se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras do teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Lia ao encontro e disse: a mim possuirás esta noite, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Lia, e concebeu e deu à luz um 5º filho a Jacó. Então disse Lia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tem dado minha serva ao meu marido. E chamou seu nome Issacar. Lia concebeu outra vez e deu Jacó um 6º filho. E disse Lia: Deus me deu uma boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou seu nome Zebulon. E depois teve uma filha e chamou seu nome Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. E ela concebeu e deu à luz um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. E aconteceu que, como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: deixe-me ir, que me vá ao meu lugar e minha terra. Dá-me
as minhas mulheres, os meus filhos, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o serviço que te tenho feito. Então lhe disse Labão: se agora tenho achado graças em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina-me o teu salário, que eu te pagarei. Então lhe disse: tu sabes como tenho servido e como passou o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim tem aumentado em grande número, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás. Se me fizeres isto, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados, as ovelhas, salpicadas e malhadas, e todos os morenos entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras, e isso será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante de tua face. Tu, o que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Então disse Labão: quem dera seja conforme a tua palavra. Quer dizer, Jacó não queria nada dado e também não queria nada facilitado. Ele fez um propósito, até porque não existia naquele tempo as malhadas, salpicadas, as negras, e também não eram valiosas. E ele falou: eu quero essas, até para ser bem diferenciado aquilo que era dele e aquilo que era de Labão. E versículo 34: então disse Labão: quem dera essa seja conforme a tua palavra. Separou naquele mesmo dia os bodes listrados, malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos em que havia brancura, e todos os morenos entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos. Pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó. Jacó apacentava o restante do rebanho de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, e descobriu a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente aos rebanhos, nos canos e nos bebedouros de água, onde os rebanhos vinham beber, para conceberem quando vinham beber. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para os listados, todo moreno, e rebanho de Labão. Pôs o seu rebanho à parte, e não os pôs com o rebanho de Labão. Sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos canos diante dos olhos do rebanho, para que concebesse diante das varas. Mas quando era fraco o rebanho, não as punha. Assim as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. E cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas e servos, camelos e jumentos. Então ouvia as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo que era do nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Mas não foi assim, Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como anteriormente. Quer dizer, entrou o ciúme, a avareza. É assim que, infelizmente, acontece também nos dias de hoje. E disse o Senhor a Jacó: torna-te à terra dos teus pais, da tua parentela, e eu serei contigo. Então mandou Jacó chamar a Raquel e Lia ao campo, para junto do seu rebanho, e disse-lhes: vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. E vós mesmas sabeis que com todo o meu esforço tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou meu salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. Quando ele dizia assim: os listados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listados. Assim Deus criou o gado de vosso pai e deu a mim. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos, e eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonho: Jacó. Eu disse: eis-me aqui. E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho
porque são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Você não perde nada em se manter fiel a Deus, mesmo diante das injustiças humanas, viu? Uma lição rápida aqui. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Aquela vez que ele deitou a cabeça e lá ele fez um concerto, e a partir daquele dia ele viveu no prumo e no rumo de Deus, né? Então respondeu, e aí, coluna que fizeste um voto, levanta-te agora, sai da terra e torna a terra da tua parentela. Então respondeu Raquel a Lia e disseram-lhe: ainda há para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas? Pois vendeu-nos e comeu de todo o nosso dinheiro, porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus colocou em seu coração. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e todos os seus bens que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Veja bem, apesar de Raquel ser filha de quem era, ser tradicional dos ensinamentos, né, de Deus, ela possuía nela um costume pagão, né, de adoração de imagens. E apesar de tudo que ela viu Deus ser com o seu esposo, sem nenhuma imagem, e presenciou de tudo, existia nela essa fraqueza. É aonde nós devemos entender que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, e nem todo aquele que diz em nome do Senhor, ou que está debaixo de uma lógica, sei lá, ou de um ritual, vive a mesma fé. Ela estava do lado de seu marido, disse para ele aqui em cima: faz o que Deus colocou no seu coração, e vai lá e pega um monte de imagem e leva consigo, porque no fundo ela estava tentando se garantir com todos os deuses, o Deus de Israel, os deuses pagãos, e ela não tinha uma fé pura, né? Mas ela vai aprender. Vamos ver aqui. Versículo 20. E Jacó logrou a Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo que tinha, e levantou-se, apacentou o rio, e se dirigiu para a montanha de Gileade. No terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Esse fugido aqui é ir embora, porque o Labão não queria deixar. Então ele, pela autoridade que ele tinha, liberdade, ele pegou e foi embora, simplesmente isso. Ele não é fugido de que estava correndo dele, ele fugiu porque ele foi sem uma concessão, uma autorização, assim, não, tudo bem, pode ir embora. Não, ele falou assim: eu vou embora. Ele não quer deixar eu ir embora, mas eu vou embora do mesmo jeito. Pegou e foi embora. Então tomou consigo seus irmãos e atrás deles seguiu o seu caminho por 7 dias e alcançou eles na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe: guarda-te que não fales com Jacó nem bem nem mal. E alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com os seus irmãos a sua tenda na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: que fizeste? Que me lograste, levantaste e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugiste ocultamente e lograste-me e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria, com cânticos e com tamboril e com harpa? Quer dizer, era um camarada cheio de artimanha, né? Mentiroso, cheio de lisuras, assim, é um camarada que queria sempre manipular as coisas. A gente tem que ter muito cuidado com essas pessoas que em nome do Senhor tentam manipular as outras. Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas, loucamente agiste agora